Olá, eu sou o professor Dr. Rodrigo Fener Bertani e hoje vou falar sobre um tema que recorrentemente eu recebo perguntas em lives, em direct. Me vem a questão que é sobre a questão da correção dos pés pronados, tá? Então, primeiramente, o que é um pé pronado, né? Geralmente é um pé que está com eversão, né? Com o movimento articular de eversão da articulação subtalar, tá? As pontas dos pés estão voltadas para fora, tá? O pé se encontra em eversão e há um desabamento do arco plantar, tá? E o pé fica sendo aquele pé plano, né? Que quando o pé pronado, aquele indivíduo que pisa após o banho, ele pisa no carpete com o pé molhado, fica printado o pé inteiro ali do indivíduo nessa condição, que é diferente de um pé supinado, que o pé supinado é um pé em inversão, onde as pontas dos pés se encontram direcionadas para dentro. O indivíduo com o pé molhado, ele pisa no carpete, fica só a borda lateral do pé, tá? Então, assim, como se o pé pronado ele está em eversão, tá? Aí a gente tem que se atentar para uma condição de melhorar a força, tá? Restabelecer a força dos inversores do tornozelo, né? Da articulação subtalar, principalmente. E como é que a gente vai restabelecer essa força se o pé está caindo em eversão? Quer dizer que os inversores estão fracos, tá? Então, assim, a gente precisa observar, se eu tenho o pé em inversão, eu tenho o excesso de força do eversor com uma fraqueza dos inversores, lógico, como eu disse. Então, como é que a gente restabelece, tá? Primeiramente, a gente tem que saber qual que é o principal inversor, tá? Que geralmente está fraco num pé pronado. É o tibial anterior. Tá? O antibial anterior fraco, inibido ou hipoativo, geralmente essa condição é decorrente de uma hiperatividade fusal, né? De um excesso de encurtamento dos músculos da panturrilha, do gastrocnêmio sóleo. Tá? Então é interessante, só da gente alongar o gastrocnêmio e o sóleo, a gente vai tirando e vai melhorando essa ativação do tibial anterior. Tá? Então essa é uma condição que a gente tem que trabalhar, os alongamentos da panturrilha, tá? E uma grande condição também, um grande exercício ali para a gente fazer, para restabelecer essa função do tibial anterior, é fazer como se fosse um alongamento da panturrilha naquelas rampinhas, tá? Aquelas rampinhas inclinadas, o indivíduo apenas se posicionando naquela rampinha e permanecendo na posição ortostática, em pé, sem apoiar em nada, mantendo a postura preservada, a postura ideal. Então assim ela vai reequilibrando, ela vai alongando a panturrilha e concomitantemente ela vai precisando de força do tibial anterior, o indivíduo vai começar a sentir uma acidose. Para quê? Para ele conseguir manter a posição ortostática, tá? Então isso é uma das formas, trabalhar com essa rampinha como se fosse um salto ao contrário, né? Então, principalmente mulheres que usam bastante salto, o que acontece? Os pés estão em flexão plantar, a panturrilha está encurtada, e com isso, quanto mais encurtada a panturrilha, maior a inibição do tibial anterior. Bacana. Então, quando a gente põe uma rampinha e pede para a pessoa descalça ali, apoiado os pés, ela vai ali alongando a panturrilha e necessitando ali de uma contração do tibial anterior para manter essa postura. Bacana. Outra questão interessante é nos próprios exercícios, né? Então tem aquela questão de você não usar tênis de corrida, um tênis instável, melhor condição fazer os exercícios descalço, tá? Tem algumas academias, alguns centros que não permitem, tá? Então, assim, para algumas academias que não permitem fazer descalço, até por segurança, por muito movimento, utilizar um sapato mais estável, uma sapatilha que vai dar mais segurança para o indivíduo não fazer os movimentos do membro inferior, pronando o pé, tá? Deixa a articulação do pé mais estável. Uma grande dica é colocar a ponto de apoio do pé no primeiro e segundo dedo, no dedão e o segundo dedo, para quê? A fim de restabelecer o arco plantar e diminuir a sobrecarga no pé, certo? Então, assim, você utilizar descalço, pressão no primeiro e segundo dedo para tentar ali restabelecer o arco plantar, mas só do indivíduo já fazer descalço, ele já melhora essa ativação do captor podal postural do pé,
tá? E ele vai criando ali uma estabilidade melhor para manter, para não pronar o pé nos exercícios do membro inferior, tá? Então tá, a gente vai pensar nos alongamentos, de manter uma postura mais estável dos pés nos exercícios como agachamento, leg, levantamento terra, e também a própria propriocepção no exercício propriamente dito de panturrilha, que a gente vai fazer o quê? Tá? Tentar manter o tornozelo estável, tá? E não fazer manter estável, não fazer uma inversão e eversão durante o exercício. Procurar manter o tornozelo estável, porque quando a gente faz a flexão plantar, a gente tem uma tendência em jogar o tornozelo na subtalar em eversão. Então, quando a gente sobe e faz a flexão plantar, a gente mantém o centro de apoio no primeiro e segundo dedo. Faz a concêntrica e a excêntrica. Quando a gente desce do ponto zero, do 0 graus para baixo, que a gente faz uma dorsiflexão, a tendência é fazer uma inversão do pé. Então, a gente vai manter o centro de apoio do pé na borda lateral do pé, tá? O interessante é a gente não fazer combinado eversão, não, é fazer o ponto de apoio do pé para manter sempre o tornozelo do pé, o tornozelo, o pé alinhado, tá? Sempre em neutro, para realizar exercício, para melhorar esse equilíbrio de forças entre inversores e eversores e melhorar essa condição do pé para essas questões musculares, para tentar melhorar aí o alinhamento do pé e manter esse tornozelo em neutro, que é uma condição postural mais desejável, tá certo? Então aí fica a dica, alguns comentários aí importantes sobre o pé pronado. Fale aí o que você achou aqui embaixo do vídeo e sugira aí novos temas que eu possa estar abordando, falando, para melhorar aí os nossos atendimentos, tanto na parte da educação física quanto da fisioterapia. Tá? Um grande abraço, até o próximo.